bem-vindos a mais um vídeo do Andriata Becker Bandeira de Sá, e hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me procura para saber, que é como que faz para um advogado brasileiro ser advogado em Portugal. Quer saber sobre esse tema? Então preste atenção nesse vídeo. Olá, meu nome é Gabriela Sá e eu sou advogada em Portugal já há quase 4 anos, moro em Portugal há quase 5 anos. E uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no YouTube é sobre advogar em Portugal. Como vocês sabem, nós temos um escritório que é o Andriata Becker Bandeira de Sá Advocacia e nós sempre falamos sobre questões práticas, jurídicas em Portugal, sobre temas de serviços jurídicos em Portugal. Mas uma das coisas que também chega muito de perguntas pra gente é em relação à advocacia. Colegas nossos advogados no Brasil que querem saber como é que faz para fazer inscrição em Portugal. Bom, gente, a primeira notícia importantíssima sobre esse tema é que existe um acordo de reciprocidade entre esses dois países, o que faz com que você não precise validar um diploma, tá? Para ser um advogado em Portugal. No caso, existe um acordo de reciprocidade entre a OAB e a Ordem dos Advogados Portugueses. E aí, nesse sentido, tanto advogados brasileiros podem advogar em Portugal, como advogados portugueses podem advogar no Brasil. Vou falar aqui nesse vídeo para vocês alguns dos principais requisitos para você conseguir fazer essa inscrição, se for do seu interesse. O primeiro deles é que você tem que ter a OAB ativa. Se você não tiver a OAB ainda ativa no Brasil e não pode ter também nenhum atraso, nenhuma dívida com a OAB, se você não tiver ainda a OAB e você quiser vir por uma outra via, vai ser muito mais complicado, porque você vai ter que conseguir um escritório para poder fazer um estágio, depois tem que passar no exame daqui de Portugal, que você não vai saber, de repente, as leis, como você vai ter essa proximidade no Brasil, porque a sua graduação é do Brasil. Então vai ser muito mais complicado esse caminho. O que a gente sempre aconselha é que você termine o seu estudo no Brasil, passe, seja aprovado no OAB, seja realmente um advogado no Brasil, para depois você optar, pela inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses por um caminho muito mais fácil. O segundo requisito, gente, é que você precisa ter o NIF. O que isso significa? O que é o NIF? O NIF é o seu contribuinte português, é seu número fiscal em Portugal, tipo o nosso CPF no Brasil. Então você vai ter que ter esse documento. O que acontece? Muitos advogados cobram para solicitar o seu NIF. Então, se for o caso, se você não tiver esse NIF ainda, você vai precisar dele e você pode contratar uma assessoria jurídica para solicitar esse documento por procuração. Você não precisa ser um residente em Portugal para obter o NIF, tá? Você pode ter o NIF sem residir em Portugal. O que você vai precisar nesse caso é de um representante fiscal. O representante fiscal nada mais é do que uma ponte entre as finanças, que é a autoridade tributária, tipo a Receita Federal no Brasil, e também o requerente, daquele NIF, o contribuinte, aquela pessoa que tem o NIF. Então, como você não tem uma residência fiscal ainda em Portugal, você vai precisar de um representante fiscal. Uma coisa muito importante se destacar aqui é que os únicos, que podem ter uma relação contratual recebendo para ser representante fiscal em Portugal são os advogados ou solicitadores. Então, se você for pagar uma outra pessoa que não seja advogado ou solicitador para tirar o seu NIF e ser representante fiscal, saiba que se tiver qualquer problema depois nessa relação entre vocês dois, você não vai se sentir seguro de nenhuma forma. O que mais acontece é vir cliente que depois tem problema com pessoas que contratam para solicitar determinados documentos em Portugal e acaba, no final de tudo, contratando um advogado depois que dá o problema. Então, para evitar esse tipo de problema, fica assessorado juridicamente desde o início, que você vai estar resguardado, tá? Sem nenhuma complicação para conseguir essa documentação. Seguindo essa linha de pensamento sobre você não ser ainda um residente em Portugal, você também vai precisar, e esse é o terceiro requisito que a gente fala, que é no caso, você vai precisar de um advogado para esse advogado apresentar o domicílio profissional na hora do seu pedido da inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Então, se você não é ainda residente legal em Portugal, você vai ter que ter um advogado português inscrito na OAB que consiga fornecer ali um domicílio profissional, tá bom? Muito importante falar aqui que quando você faz esse seu pedido e é aprovada deferida essa sua inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, você começa a pagar as cotas, que nos primeiros anos são 15 euros, tá, mensais, e depois você começa a pagar a CEPAS também. A CEPAS é uma caixa previdenciária para advogados e solicitadores que é obrigatória ser paga em Portugal. É como se fosse uma forma de você
colaborar, né, fazer sua previdência, só que é obrigatório para advogados e solicitadores. E não tem como fugir, gente, tem que pagar, senão vira uma dívida que pode virar, inclusive, depois uma execução. Bom, se você não segue ainda o nosso escritório lá no Instagram, vou colocar aqui pra vocês o nosso Instagram, é @abbsa.pt. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema, pode mandar e-mail geral@abbsa.pt. Vai ser um prazer responder vocês, tá? Nossos colegas advogados. Nós estamos também com inscrições abertas para você que queira ser advogado associado do lado do escritório. Então você pode também mandar o seu currículo pra gente analisar. E esse post sobre essas inscrições, né, como advogado associado, estão lá no nosso Instagram. Então corre lá, @abbsa.pt, que lá você vai ter todas as informações. Uma pergunta que fazem muito é: não sei ainda se eu quero ou não advogar em Portugal. E acho que os custos são relativamente caros, porque, como eu falei, é obrigatório pagar as cotas e as CEPAS. As cotas em torno de 15 euros e as CEPAS, no primeiro ano você paga já 60 e poucos euros de cota, ou seja, 70 e poucos euros por mês iniciais para você ter essa ordem dos advogados em Portugal. Como esse é um acordo de reciprocidade que facilita a inscrição dos advogados brasileiros em Portugal, a gente não sabe, gente, até quando que pode durar esse acordo. Por exemplo, hoje em dia nós temos até o momento ainda o acordo de reciprocidade da engenharia, né, dos engenheiros no Brasil, que podem também ser engenheiros em Portugal, e há uns anos atrás, até mais ou menos 2017, tinha o de arquitetura também. O de arquitetura foi abaixo, ou seja, já não há mais esse acordo, e continua só prevalecendo advogados e engenheiros que podem desempenhar a mesma atividade profissional em Portugal. Então a gente não sabe se pode acontecer de daqui a algum momento esse acordo não ser mais, né, não existir mais, não estar mais em vigor, então você vai perder essa oportunidade. Então o que nós aconselhamos é que, se por um acaso você quer solicitar essa ordem dos advogados e você acha que vai utilizar disso numa via futura, você de repente pode fazer essa solicitação e depois suspender para não ficar pagando aí os valores, e aí você suspende, e quando você precisar reativar para realmente atuar em Portugal como advogado, você reativa e aí você se beneficia do acordo. Essa sim é uma possibilidade completamente correta, né? Você pode suspender a partir do momento que você tem ela ativa, igual no Brasil. É uma coisa que sempre perguntam: eu preciso continuar com a minha ordem dos advogados do Brasil ativa também? Tivemos uma resposta recente da Ordem de Portugal dizendo que a inscrição ativa no Brasil é apenas para fins de inscrição em Portugal. Uma vez que essa inscrição em Portugal está validada, deferida e ok, você já não precisa mais manter a sua OAB no Brasil, a não ser que você atue no Brasil ainda. Aí realmente você vai ter que manter, porque você não vai poder, né, advogar lá sem ter sua OAB ativa. Bem, essas foram as informações, acredito que eu tenho ajudado bastante vocês. Não deixem de colocar aqui nos comentários as dúvidas de vocês, seguir lá no Instagram, tá? Aproveita e se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente traz informações quentinhas pra vocês sobre esse mundo jurídico em Portugal, tá bom? Um beijo e até a próxima!